Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia junto comigo em Mateus capítulo 6. Nós leremos do versículo 24 ao 34. Depois que eu fizer a leitura, vocês podem, por favor, acender as luzes. Mateus capítulo 6, 24 a 34. Vocês vão observar na Bíblia de vocês que o versículo 24 está no parágrafo acima do 25 em diante. Mas o versículo 25 começa com por isso, então a gente já liga com o parágrafo anterior, né? Daí o 24 fazer parte do nosso sermão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? Já estava esquecendo de um aqui. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais, muito mais, do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro, 1 metro, um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe tudo o que necessitais, ou sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Os Titãs, em 98, lançaram uma versão dessa música, né? É preciso saber viver. Eu imagino que os irmãos conheçam, né? Diz lá, quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. A verdade é que ninguém nasce sabendo viver. Viver é algo que a gente vai aprendendo ao longo das nossas experiências, ao longo da nossa existência. São as nossas experiências, o contato com o dia a dia, o contato com as pessoas, que pouco a pouco vão acrescentando ao nosso viver novos conhecimentos. São as pressões do cotidiano que forjam os nossos conhecimentos, as nossas atitudes. São as incoerências da vida que nos fazem buscar coerências. São as lutas do dia a dia. E é diante destas coisas que nós vamos aprendendo a viver. Bem como disse o poeta, né? A vida não é feita de ilusão, a vida é feita de realidade. E essa realidade para nós pode ser para alguns muito dura, ou para outros muito tranquilo. Depende da forma como você olha para ela. Há pelo menos duas formas de viver a sua própria vida. Talvez você possa viver, essa é uma das formas, de maneira preocupada, ansiosa, angustiado, não é? Diante das múltiplas responsabilidades que você tem ao longo do seu dia a dia, querendo dar conta de tudo, coisas com as quais você precisa lidar,
mas você é tão envolvido com as suas responsabilidades, que como se elas pesassem tanto nos seus ombros, que como se tudo dependesse só de você. E o seu coração então, por vezes, palpita, tem aquelas taquicardias, a respiração fica ofegante, você cansado, porque a sensação que talvez você lide com a vida é esta, que você tenha ao lidar com a vida é esta, como se tudo dependesse de você. E aí, preocupação e ansiedade é o mínimo que isso pode lhe proporcionar. Há uma outra forma, pelo menos uma outra opção que o Senhor Jesus nos faz ver nesse texto. Uma forma que Ele chama de alguém que confia no Senhor. Viver como se tudo não dependesse de você, mas como se tudo dependesse de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não dependa, mas por vezes a nossa maneira de lidar com as coisas é trazendo sobre os nossos ombros, enquanto o convite do Senhor Jesus Cristo nesta manhã é para que você devolva aos ombros de Deus aquilo que lhe compete. Viver como se tudo dependesse de Deus, porque Deus conhece a nossa necessidade. O que Jesus está falando nesse texto não é daquela ansiedade clínica que você precisa tratar com médicos. Jesus está falando desse texto, daquela ansiedade de alguém que vive preocupado com o dia de amanhã, de alguém que confia somente no seu trabalho, que olha as conjunturas do dia a dia e acha que ele é o único responsável pelo seu lidar com a vida. Então, diante destes, Jesus lembra que é possível ser cristão e viver dessa forma, porque é a cristãos que ele fala. Ele fala a pessoas que têm fé nele. E ele diz, olha, é incoerente com o nosso tipo de vida crer num Deus, num Pai que cuida de nós, mas crer de uma maneira preocupada. É mais do que simplesmente saber que o Pai cuida, que tem um Pai presente, mas é um Pai presente que assistencia, que orienta, e trazer essas verdades para o nosso coração é uma característica, é um esforço que o Filho de Deus vai fazendo ao longo da sua vida, da sua existência. É característica do cristianismo viver uma fé, sobretudo, confiante no Deus a quem ele serve. É por isso que Jesus diz, não é incoerente viver amando a Deus e servindo também as riquezas, como se as riquezas dessem o tom da sua vida. Isso é incoerente, é impossível. E é por isso que por 3 vezes nesse texto, Jesus vai dizer, não andeis ansiosos, não vos inquieteis, porque a intenção do Senhor Jesus Cristo é que a gente aprenda a viver neste mundo de maneira coerente com a fé que nós pregamos. Mas eu me pergunto, como é que é possível viver num mundo como este, que parece ter sido feito para pessoas não crerem em Deus? Sim, porque tudo nesta vida depende de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para estudar. E mesmo que você passe numa universidade pública, tem material, tem gastos com alimentação, às vezes você tem que estudar de maneira integral. Você tem que comer. Você precisa de dinheiro para trabalhar. Já reparou nisso? Você precisa de condições até para ganhar dinheiro. Para ir ao seu trabalho, você precisa de dinheiro, vale transporte, você precisa do combustível do carro. Você precisa de dinheiro para tudo. Como é que eu, enquanto crente, como é que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos lidar com esse mundo que exige de nós recursos para tudo, e ao mesmo tempo, não confiar o nosso coração nesses recursos? Como é que eu posso viver a minha vida sem colocar no meu coração, no dinheiro, nas riquezas, de modo que eu possa servir mais a Deus, ou melhor, servir somente a Deus, em detrimento de qualquer outro senhor que a minha vida possa oferecer ao longo do dia a dia? São essas perguntas que eu imagino que Jesus queira responder para todos nós hoje. E por isso, eu quero meditar com os irmãos acerca deste tema. É preciso saber viver. É preciso saber viver a fé cristã. É preciso amadurecer essa fé.
E a primeira lição que esse texto nos traz é que para eu saber viver essa fé cristã, eu preciso reconhecer que o nosso Pai Celeste sabe de tudo o que nós necessitamos. É o que está lá no versículo 32. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler o texto inteiro novamente. Mas o versículo 32 diz que quem se preocupa com o dia a dia, quem se preocupa com o dia de amanhã, inclusive, são os gentios. Quem são gentios? Gentios são aqueles que não creem em Deus, aqueles que estão fora da realidade da fé. Estes se preocupam com o dia de amanhã. E por que eles se preocupam? Porque eles não têm um Pai Celeste que se preocupa com a necessidade deles. O nosso Pai Celeste se preocupa com a nossa necessidade, porque Ele sabe todas elas. Por isso que o versículo diz, eles procuram essas coisas, pois vós, o vosso Pai Celeste, sabe de que necessita de todas as outras. Viver ansioso, preocupado com o dia de amanhã, é falta de confiança em Deus, quando o amanhã exerce sobre a nossa vida uma força tamanha, que eu não consigo viver em paz o presente. Então, não andar ansioso, não andar preocupado, porque eu que escolhi a Deus, você que escolheu a Deus, sabe que Deus está tecendo o seu caminho, está conduzindo o seu futuro. Agora, Jesus não está proibindo aqui, quando Ele diz, não andeis ansiosos, não se preocupem, não andeis inquietos. Ele não está impedindo você de trabalhar, não é isso que Ele está falando. Porque tem gente que fala assim, bom, se eu não tenho que ficar ansioso, então eu vou ficar em casa, vou assistir o jogo do Cruzeiro, né? Vou assistir o jogo do Corinthians, do São Paulo e vê-lo perder tantas vezes, não é? Na zona do rebaixamento ali, quase, inseguro, aí começa a ficar preocupado com o dia de amanhã do seu time. Já que eu não tenho que andar preocupado, então eu vou viver a vida tranquila. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está, em outras passagens, Jesus incentiva a gente de trabalhar. Em outras ocasiões, a Bíblia incentiva a gente de poupar, de fazer investimentos. Outro dia nós tivemos uma aula de escola dominical aqui, e falamos sobre isso, né? Princípios da vida cristã, com relação à economia, princípio do trabalho, da poupança, de viver de maneira frugal, isto é, de maneira simples. Então Jesus não está proibindo você de preservar o seu futuro, fazendo segurança, fazendo um seguro de vida, procurando meios para que você preserve a sua família em caso de falta de alguém. Não é isso. Mas o melhor exemplo que eu encontrei, pelo menos no Novo Testamento, de uma pessoa que vive ansiosa, que vive preocupada com as coisas da vida, talvez é uma senhora que você conheça muito bem. O nome dela é Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Diz em outro texto bíblico, lá em Lucas capítulo 10, que Jesus foi fazer uma visita a esta família, e de repente, enquanto ele estava lá naquela casa, Maria sentou-se aos pés de Jesus, enquanto que Marta, o que ela fez? Foi limpar a casa, foi organizar a cozinha, foi fazer todas as coisas, preocupada. É o mesmo verbo aqui que Jesus está dizendo, a mesma palavra, preocupada com as coisas que estavam por fazer. Irmãos, quando a preocupação do dia a dia nos tira o tempo com Deus, quando a preocupação do dia a dia nos tira o tempo de oração, o tempo de leitura bíblica, então eu deixo de reconhecer que o meu Pai Celeste sabe dos meus desafios, das minhas necessidades, e eu passo a viver de maneira que como se eu fosse o Senhor da minha própria existência, como se eu fosse dar o tom da minha própria vida. Então, qual é o tipo de ansiedade que Jesus está falando aqui? É aquela ansiedade que me tira de Deus para lidar com as coisas da vida. É quando o meu trabalho me rouba mais de Deus. É quando os meus problemas familiares me roubam mais de Deus. É isso. É quando qualquer outra coisa me rouba de Deus em detrimento do meu tempo com Deus, da minha vida com Deus, da minha confiança que o Senhor está conduzindo tudo isso. É quando nós estamos ocupados demais com os nossos empregos, com os nossos estudos, né? com os nossos planos de ir para o exterior, enquanto que esse ano sequer eu peguei um livro da Bíblia para ler no mês.
Eu já desenvolvi isso com os jovens, né? Eu tenho uma tese aqui na minha cabeça, uma defesa que eu faço. Tem uma luta aí difícil de conciliar 3 aspectos da vida. Às vezes eu só consigo ir para a igreja e estudar, trabalhar não. Às vezes eu consigo trabalhar e ir para a igreja, e estudar não. Às vezes eu consigo estudar e trabalhar, e ir para a igreja não. Parece que há uma dificuldade de envolver todos os aspectos da vida. Ir à igreja, estudar, trabalhar, fazer tudo. A gente começa a se sentir sobrecarregado e vai largando algumas coisas no meio do caminho. E é nesse sentido que eu tenho que lembrar que há um Pai Celeste nos céus. Jesus aqui está falando de coisas básicas da vida. Não se preocupar com o que haver de comer, o que mais? Beber e vestir. Sabe o que me preocupa? É que ninguém aqui nessa igreja, pelo menos não que eu saiba, e se houver alguém assim, não quero fazer caso do sofrimento de ninguém, mas é para isso que a gente tem a junta diaconal da igreja, para assistir aqueles que precisam. Mas eu creio que ninguém nessa igreja aqui sofre por aquilo que vai comer amanhã, por aquilo que vai beber amanhã, ou por aquilo que vai vestir amanhã. A gente sofre por causa da prestação do iPhone, que não foi pago. A gente sofre porque a gente gostaria de ter uma casa maior, e a gente dá um passo maior do que a perna por vezes, sem planejamento. A gente sofre com coisas de luxo, mas raramente a gente sofre por aquilo que nós vamos comer, vestir ou beber. Daí as palavras de Jesus serem bem relevantes para o nosso período atual, porque as pessoas sofrem pela sociedade consumista com as quais ela lida e não sabe lidar. Por isso, não andar ansioso significa viver com aquilo que Deus lhe deu. Lógico que você pode galgar coisas maiores, lógico que pode. Você pode trabalhar mais, você pode se envolver mais, mas é saber que o mesmo Senhor que lhe deu inteligência, que lhe deu condições de vida, é o mesmo Senhor que vai cuidar de você quando você se arriscar, quando você for ao trabalho. Sabe, irmãos, o argumento, olha o versículo 25, que Jesus diz, para fazer os discípulos pensarem em não viver ansioso, é simples. Ele diz assim, olha, não andem ansioso, por quê? Porque não é maior a vida do que o alimento, não é maior do que o corpo, as vestes. O argumento de Jesus é simples. Você não vale mais do que aquilo que você come? Seu corpo não vale mais do que aquilo que você veste? Vale ou não vale? Vale. Agora, se Deus que criou você, se o mesmo Deus que te deu vida, Deus que é poderoso para fazer o maior de tudo, você acha mesmo que Ele não vai cuidar de você naquilo que é o menor? Dar o alimento, dar o que se veste? É isso que Jesus está dizendo, de maneira muito simples. Deus sabe o que nós necessitamos, por isso, não há motivo de preocupação com o que vai vir amanhã. Eu preciso desenvolver a minha confiança. É preciso saber viver. Para isso, eu preciso reconhecer que o nosso Pai Celeste sabe do que necessitamos. Mas para isso, em segundo lugar, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essa é a ordem que Ele dá. Buscai, olha o versículo 33 aí. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou buscai o seu reino, a sua justiça, e todas, o que está escrito? Todas o quê? Estas coisas. Olha aí no seu texto. Estas coisas. Estas coisas quais? O comer, o beber e o vestir. Desculpe se você acredita que todas as coisas lhe vão ser acrescentadas. Todas não. Jesus não está prometendo carro novo. Jesus não está prometendo apartamento novo. Jesus não está prometendo um iPhone novo. Não. Ele está prometendo estas coisas. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ansiedade é fruto de olhar para a vida da maneira incorreta. Ansiedade é um distúrbio da mente, não é? É uma pré-ocupação, uma ocupação com algo que ainda nem aconteceu. Isso é ansiedade. E nesse sentido, a ansiedade
incoerente com a vida como um todo, porque eu estou preocupado com algo que pode nem vir a acontecer. Racionalmente, ficar ansioso é meio incoerente com a vida. Agora, temores com coisas que eu nem sei se vão se concretizar. Mas Jesus conhece o coração humano, Ele sabe que o ser humano precisa se apegar em coisas que os seus olhos veem. E é por isso que Ele vem e vai ensinar: olha, vocês precisam aprender a viver sem ansiedade, e para isso eu vou ajudá-los a pensar. A consequência do pensamento é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas vocês precisam aprender a pensar. Prestem atenção nos argumentos que Jesus traz para que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus. Olha o versículo 26. Primeiro argumento, ele vai dizer: olhe para as aves do céu. Observe as aves. Aqui não tem como, mas se você sair aqui num sábado, depois da feira, você vai ver várias aves. Urubu comendo os peixes que ficam no chão. Você vai ver várias. Olhem para elas. Jesus disse: elas não plantam, elas não colhem, elas não se preocupam com o que vão comer amanhã. Entretanto, quem supre o que elas precisam comer? Quem supre? Deus supre. Você não vale mais do que uma ave? Bom, ultimamente não, porque a gente criminaliza alguém que mata uma arara azul, mas a gente é a favor do aborto. Então ultimamente a vida está valendo menos do que a ave. Mas para Jesus a vida humana vale mais do que a dos animais. E Jesus está dizendo: sim, nós valemos mais. E se Deus cuida dos animais, é certo que Ele vai cuidar também da gente. Ora, olha o versículo 28. Por que vocês estão preocupados com o que vão vestir? Olhem os lírios do campo. Esses lírios são um tipo de vegetação que nasce na Palestina apenas numa época do ano. Eles vão, nascem, e quando crescem, eles apresentam uma diversidade de cores, formando uma paisagem natural lindíssima. Imagine aquelas coisas lindas. Só que em menos de 2 dias, com aquele sol escaldante da Palestina, os lírios murcham. E eles secam. E quando secam, só serve para uma coisa: virar lenha, virar palha, para esquentar a dona de casa e a sua família à noite, naquelas noites frias da Palestina. Jesus está dizendo: se Deus se preocupa de vestir com tanta criatividade os lírios, com tantas cores, com tanta exuberância, com tanta beleza, lírios que só vão durar 2 dias, você acha que Deus não tem a preocupação de vestir você? De lhe dar o que você precisa? Quanto mais vocês. E é por isso que Jesus diz: homens de pequena fé, homens, mulheres, que vivem a sua vida olhando a circunstância em detrimento dos cuidados maiores que Deus traz. Se Deus se preocupa em vestir flores, Ele também se preocupa em vestir cada um dos seus filhos. Às vezes a gente se esquece daquelas promessas que o Senhor Jesus faz, aliás, que o próprio Deus faz na Bíblia inteira. Lembra de Hebreus capítulo 10? O que está escrito lá? Um dos versículos diz: nunca te deixarei, jamais, nunca te desampararei. É Deus prometendo: você não vai morrer desamparado. Não vai. O Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Em nada estou desassistido. Mas que nada é esse? É o nada do comer, do beber, do vestir, do dormir. Nada me falta. É o Salmo 37 que diz que eu nunca vi um justo desamparado. Aliás, é Mateus, quando o próprio Jesus diz: pedi e vos será dado, batei e vai se abrir as portas. Vocês por vezes não recebem porque pedem mal, diz Tiago, mas se pedir o essencial para a sua vida. Se vocês que são maus, disse Jesus certa vez,
Quando um filho vem, imagina a Laurinha pedindo aí, Marcos: ô pai, me dá um McDonald's. Você já pediu isso para o pai? Várias vezes, não é? Você imagina ela pedindo lá, o pai vai fazer das tripas coração, né? A mãe faria a mesma coisa, para dar ao filho aquilo que ele quer. Isso nós, que somos maus. Imagina Deus, que é perfeito em amor e bondade, o que é que Ele fará quando os seus filhos pedem aquilo que é essencial para a sua vida? Jesus está dividindo aquilo que é necessidade daquilo que é acessório na vida. O que traz ansiedade para o nosso coração normalmente são os acessórios. Aquilo que não é essencial, mas aquilo que é essencial em geral, a gente sabe que nós temos. E é isso que Jesus está corrigindo. A Bíblia está cheia de promessas. Por isso eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou reconhecendo que todas as minhas necessidades vão ser supridas por esse Deus a quem eu sirvo. Há uma terceira e última lição que esse texto nos traz, né? É preciso saber viver, e para isso eu preciso reconhecer que o nosso Pai Celeste sabe do que precisamos, que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que eu devo me contentar, diz o versículo final, com o dia de hoje. Portanto, não vos inquieteis. Com o quê? Com o que comeremos. Comeremos é uma conjugação de verbo que está no presente, no passado ou no futuro? Futuro. Que comeremos amanhã. Com o que beberemos. Quando? Amanhã. Com o que vestiremos. Está no versículo 31, se você quiser acompanhar. Amanhã. Jesus está dizendo, não se preocupem com amanhã. Quem se preocupa com amanhã são os que não creem. Porque nós que cremos, sabemos que o nosso Pai nos assiste. Não se inquiete com o amanhã, porque basta para cada dia o seu próprio mal. Já tem mal demais a cada dia. Se preocupa com hoje. E o amanhã, Deus cuida. Essa comparação é muito interessante entre os que creem e os que não creem. Quem está assistindo a novela aí, das 7, das 8, acho que agora é das 9, né? Levanta a mão não, para não passar vergonha. Se você observar as novelas, eu também não estou assistindo não, mas é um padrão, não foge do padrão. Você pode observar que o que é que as pessoas que não creem buscam? Elas querem riquezas, sexo, poder, status, influência, dinheiro. É isso que elas querem. E o mundo delas gira em torno disso. E para nós? O nosso mundo gira em torno de Deus. Porque Jesus está dizendo, olha, essas pessoas que não creem em Deus têm deuses. E o que é que deuses exigem? Sacrifícios, esforço. E pai, o que é que o pai exige? Nós que temos o Deus por pai. Deus não exige nada, Ele vem, Ele dá, é de graça, Ele veio ao nosso encontro, Ele deu a sua vida por você, Ele dá. Deuses pagãos exigem sacrifícios, o Deus amoroso da Bíblia, Ele é o sacrifício por nós. É por isso que Jesus diz, não faz sentido para nós que vivemos uma vida com um pai, ficar colocando o nosso coração sobre sacrifícios que a vida não nos exige, que o próprio Deus não nos exige. Se você é filho de Deus, se você observou que Deus cuida das aves, se você observou que você vale mais do que elas, que você vale mais do que os lírios, você que tem vida, você que tem corpo, você que sabe que todas essas coisas lhe serão acrescentadas, saiba que o amanhã, Deus está dizendo, terá os seus próprios cuidados. Basta hoje o seu próprio mal. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso do amanhã nos dai hoje? É isso que diz? O que é que o Pai Nosso diz? A oração, o pão nosso de cada dia, de agora, desse momento. Me dá quando? Amanhã? Não, hoje. Adolescentes que vivem preocupados com quanto tem que estudar, com nota de prova, com tanta de coisa. Às vezes passa o dia enfurnado dentro de um quarto, aquela pressão da nota, tem que ser 10, tem que ser 10, tem que ser 10. Acorda pensando nisso, dorme pensando nisso. Ora, o mesmo Deus que lhe deu cérebro para pensar,
não é o Deus que vai conduzir você a fazer a prova? Pensa comigo. Jovens que ficam preocupados, o meu casamento, o meu namoro, preciso me envolver, arranjar alguém, ora. O mesmo Deus que lhe deu vida, lhe deu um corpo bonito, lhe deu beleza, lhe deu saúde, não é o Deus que vai conduzi-lo ao namoro, ao casamento? Pessoas preocupadas, meu trabalho, Deus que te deu saúde, não é o mesmo Deus que vai lhe conduzir ao trabalho? Basta para cada dia o seu próprio mal. Ah, mas pastor, eu estou com 90 anos, estou com uma dor no joelho. Ora, o mesmo Deus que lhe deu saúde por 90 anos vai conduzi-lo. E vai chegar uma hora, meu irmão, com todo respeito. Ora, você precisa amadurecer e se preparar para isso. É a vida. Eu não posso me preocupar, não, aliás, não é que eu não posso, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Basta para cada dia o seu próprio mal. A música termina, não é? Dos Titãs. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso. Eu queria que você lesse essa música dessa forma. O bem é no sentido de confiar em Deus. E o mal é no sentido de viver preocupado com o dia de amanhã. Eu estou trazendo um sentido novo, não é isso que a música está dizendo. Mas eu gostaria que você lesse dessa forma. Porque na verdade, se você ler dessa forma, se o mal for aquilo que você traz sobre sua responsabilidade que não lhe compete, e se o bem for aquilo que é da responsabilidade de Deus e que você entrega, então a música está dizendo: você tem a responsabilidade nesta manhã de sair daqui com uma decisão tomada. A decisão de tirar a pedra do seu caminho, de pegar a flor, mesmo correndo o risco de se furar nos seus espinhos, e de confiar em Deus, entregando a Ele o seu caminho, a sua vida e as suas preocupações, ou de sair daqui com todas elas sobre os seus ombros. É provável que mesmo com a decisão tomada, você ainda continue lutando com a ansiedade. É sim, porque é um erro nós pensarmos que porque eu tomei uma decisão, meu coração agora está livre de todas as mazelas dessa vida. Não, ele está livre de uma preocupação pontual, mas agora ele precisa lutar com ele mesmo, para fazê-lo crer que esta decisão é real em sua vida. Isso se chama amadurecimento. E quem faz isso no nosso coração é o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus pode trabalhar o nosso coração de tal maneira, ao longo da vida, que a gente deixe de ser ansioso. Mas, gente, isso é uma coisa que vai lhe dar a lutar com a vida inteira. Eu me lembro, eu vou terminar com esse exemplo. Quando eu estava no seminário, tinha um sermão de prova. Sermão de prova, com todo respeito, abre aspas, né? É o cão chupando manga. Fecha aspas. É aquele momento que a gente é posto no fogo. A gente sabe que tem que pregar direito, mas não pode pregar igual na igreja, porque os professores querem ver a parte técnica. Só que quando a gente prega a parte técnica, os professores reclamam porque não pregou igual está na igreja. A gente não entende, mas só vai para o fogo. E lá estava eu, nervoso, ansioso, e eu orava: Senhor, o Senhor disse na sua palavra que se eu confiar, eu não vou ficar ansioso. Eu não vou ficar ansioso, o Senhor me prometeu. Aí, 10 segundos, aquele momento passava, meu coração tranquilizava. Aí eu lembrava que ia pregar, voltava a ansiedade. Eu vou lidando isso até hoje, é assim, a vida inteira. Mas eu preciso fazer esse esforço. É a luta constante, é a lida constante, é o entendimento constante de que o Senhor é Senhor da minha vida, e basta para cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai, nesta manhã nós te rogamos tua bênção, sobretudo para entendermos, interiorizarmos, lidar conosco, com a ansiedade, com a luta do nosso dia a dia.
Nós entendemos que a raiz está lá no nosso coração e que só o Senhor precisa tratar. Mas isso vem de um esforço, de uma luta constante, de uma tentativa de entendimento e interiorização da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crer nisso, nos ensine a viver para a Tua honra e glória. E nos dê, Pai, a paz, aquela paz que retira do nosso coração o tormento, a paz que excede todo entendimento. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor poderoso de Deus, nosso Pai, que veio ao nosso encontro por meio de Jesus, Senhor nosso, e as consolações do Espírito Santo de Deus, Espírito que nos molda, que nos ensina, Espírito que trabalha o nosso coração todos os dias e nos ajuda nessa luta diária contra a ansiedade, estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém.